Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Cristã. No último vídeo, nós falamos sobre quem é Deus, qual é a essência de Deus, qual é o caráter de Deus. E nós aprendemos como a lei revela o caráter de Deus e que, ao contrário do que muitos pensam, Jesus, ele veio confirmar essa lei, veio confirmar o caráter de Deus como bom filho que ele é. Eu vou deixar o card do vídeo aqui em cima, se vocês quiserem acessar depois desse vídeo, fiquem à vontade. Hoje nós vamos falar sobre Jesus como a fonte da vida, Deus como a fonte da vida. E antes de tudo, nós vamos falar sobre a relação, qual é a relação entre Deus e Jesus. Eles são a mesma pessoa, eles são diferentes? Então venha comigo para mais esse vídeo. Antes de nós entrarmos no assunto do vídeo propriamente dito, nós precisamos deixar claro e estabelecer quem é Jesus e qual é a relação dele com o Deus Criador. Como nós já vimos anteriormente, principalmente no último vídeo, Deus é um ser extremamente perfeito, grandioso. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o Deus Altíssimo. Ele é tão perfeito que nada do que é perecível, nada que morre, nada que está sujeito ao tempo, consegue persistir na presença dele. Qualquer ser que seja perecível morre imediatamente na presença de Deus. Tanto é que tem passagens na Bíblia que sugerem que quem visse a face de Deus morreria. Quando João, por exemplo, tem a visão no céu do Apocalipse no final dos tempos, ele tem medo de morrer, porque ele tem consciência disso, ele tem consciência da perfeição de Deus, do quanto Deus é santo e puro, e como qualquer coisa que seja perecível na presença dele, morre no mesmo momento. Quando nós vemos Jesus, nós vemos essa figura de Deus encarnado. Então, eu quero ler com vocês o livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, para a gente entender um pouco melhor o papel de Jesus junto a Deus. E eu quero que vocês tenham em mente que o personagem do qual esse texto se refere é Jesus. Quando João fala do verbo que se fez carne, ele está falando de Jesus que era Deus, era o próprio Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. O apóstolo João, ele retrata Jesus no princípio como o verbo de Deus. Então Jesus, ele era a vontade de Deus verbalizada. Ele era a atuação da vontade de Deus. Ele foi agente na criação. Nós vemos como o livro de Gênesis, como todo o relato da criação faz referência a Jesus. Em todos os momentos que o relato traz, que Deus disse, e Deus disse haja luz, e Deus disse haja separação entre as águas de cima e as águas de baixo, e Deus disse que a terra surge do meio das águas, e Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu, e Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em todos esses momentos no relato do Gênesis, é uma referência a Jesus que está sendo feita, porque ele é o verbo de Deus, ele é a vontade do Pai vocalizada. Então, em todos os momentos que nós vemos a vontade de Deus manifestada, Jesus entra. É interessante também que o termo original para a palavra que foi traduzida como verbo, no grego, é logos. E logos também pode ser traduzido dentro desse texto como palavra. Então Jesus, ele é a palavra de Deus. Nós temos ela nas nossas casas. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós estudamos a vontade de Deus nas nossas vidas, nós estudamos Jesus. Toda a Bíblia
desde a primeira até a última página, fazem referência a Jesus, nos levam a conhecer o amor de Deus, nos levam a entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Resta a nós aceitarmos e vivermos essa vontade, ou rejeitarmos. Todos nós teremos que fazer uma escolha. E eu espero de coração que você faça a escolha correta, e eu também. Um outro ponto de Jesus como a palavra de Deus é que toda a Torá, todos os profetas, os livros poéticos e o Novo Testamento, de uma forma bem explícita em particular, todos eles fazem uma referência a Jesus, uma referência direta. Todos eles têm como objetivo nos fazer conhecer a Jesus e a Deus. E aí depois, mais para frente no texto, nós vemos Jesus como o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então aqui o texto deixa explícito que Jesus é Deus. Jesus é a vontade de Deus verbalizada. Jesus é a vontade de Deus materializada. E Jesus, para os cristãos, ele é equiparado a Deus. Ele foi considerado o Filho de Deus, porque o Deus Altíssimo, ele está muito além da nossa compreensão. Agora, o Filho, o Verbo, a vontade materializada e que pode se revelar a nós, ela está mais acessível. O Filho nos dá acesso ao Pai. O Filho é a ponte de ligação entre nós e Deus, esse ser tão perfeito, esse ser altíssimo, a quem nós jamais teríamos acesso depois da queda, se não fosse por meio de Jesus. Ele é o nosso intermediário com Deus. Ele é essa pessoa, ele é essa peça que faz a ligação novamente entre o homem e Deus. A ligação que foi perdida por causa do pecado e porque a natureza humana decaiu. Foi necessário que Jesus viesse, foi necessário que ele se fizesse como esse elo, como essa ponte entre nós e o Pai, para que nós tivéssemos novamente a oportunidade de termos a vida eterna. E depois nós vemos no texto, já no versículo 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, fazendo mais uma vez uma referência ao papel crucial de Jesus na criação. Ele já estava com Deus, ele era o agente da criação. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E seguindo para o versículo 4, olha que interessante. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus é a própria vida. Mais para frente nós vamos ler João 14, versículo 6. Jesus é a própria vida, ele é a fonte da vida. Ele era a luz que iluminava os homens, então ele deu a vida aos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aqui já faz uma referência ao grande conflito. Infelizmente, por causa do pecado, o mal entrou no mundo. Desde que o mal entrou no mundo e a nossa natureza se tornou uma natureza decaída, existe uma batalha constante entre o bem e o mal. Se nós não fizermos esforço nenhum, prevalecerá em nós os desejos da carne, os anseios da carne. Mas se nós nos esforçarmos, em nós serão manifestos os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, com várias características. Então, as características do Espírito Santo vão ser refletidas em nós. E essa é a vontade do Pai. Ainda nesse trecho que fala de Jesus como a fonte da vida, tem uma sutil referência ao fato de que quem está em Jesus tem vida. Quem não está em Jesus já está morto. Porque Jesus é a fonte de toda a vida. Jesus é a fonte de toda a luz. Então, quem está em Jesus tem a vida e tem luz. Quem não está em Cristo, quem não está em Jesus, infelizmente, não tem a vida e não tem luz. Carol, mas como que funciona isso? Eu não sou crente e eu estou vivo. Eu preciso que vocês entendam que quando muitos pontos que a Bíblia fala de morte,
ela está falando de uma morte espiritual. Então, um ateu, por exemplo, uma pessoa que não pratica, que não crê em nada, ela não tem nenhuma relação com Deus. Ainda assim, ela tem um espírito, ela respira, ela anda, ela pensa. Mas será que esse espírito está vivo? Ele não se relaciona, ele não atua, ele não age. É nesse sentido que a Bíblia fala de vida ou de morte, de luz ou de escuridão. Um espírito que não está em constante relacionamento com Deus é um espírito que está em escuridão. Ele já está desgarrado, ele já está distanciado. É essa pessoa que nós viemos comentando ao longo dos vídeos aqui, ela não sabe de onde vem, então possivelmente ela também não sabe para onde vai. Ela não sabe o motivo de nós estarmos aqui, ela já perdeu o sentido da vida, tudo é por acaso. E quando é tudo por acaso, o espírito já está morto, porque não existe, não tem céu, não tem inferno, não tem Deus, não tem diabo. Então não tem vida depois da morte, não tem esperança. Esse espírito já está morto. É nesse sentido, muitas vezes, que nós temos que entender o texto bíblico. Por mais que as pessoas estejam vivas, estejam vivendo as suas vidas, esse espírito já não tem mais esperança. A pessoa não tem uma esperança no porvir. E por isso esse espírito já é considerado morto na Bíblia. E agora nós vamos entrar num ponto de analisar alguns momentos do Evangelho de Jesus, das falas dele, como ele se apresenta com relação a ser a vida, a ser a fonte de vida. Eu escolhi alguns trechos do livro de João, porque eu gosto muito desse livro, mas vocês podem encontrar paralelos dessas passagens em outros evangelhos também. Nós vamos começar falando de João 6,35. Aqui nessa passagem, Jesus se apresenta como o pão da vida. E diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Mas o que significa isso? O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes quando a Bíblia se refere ao pecado levar à morte, que a consequência do pecado é a morte, ela estava fazendo uma referência espiritual, que o pecado leva a uma morte espiritual. Estar desligado de Jesus gera uma morte espiritual. Da mesma forma, nós temos que entender essa passagem. Quem crê em Jesus, quem vai em Jesus, nunca mais terá fome ou sede de coisas espirituais. Essas pessoas estarão fartas, elas estarão com seus espíritos fartos. Ao contrário de muitas pessoas que nós vemos por aí que estão desesperadas por um sentido, as pessoas que vão até Jesus e bebem do conhecimento dele, têm a fé nele e põem nele a sua confiança, essas pessoas se tornam fartas em espírito. Esses espíritos não são mais espíritos necessitados, muito pelo contrário, são espíritos transbordantes da mensagem do Evangelho da Salvação. Um pouquinho depois desse texto, em João capítulo 7, dos versículos 37 e 39, Jesus vai se apresentar como a fonte de águas vivas. No último dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. E aqui nós vemos a confirmação do que eu falei para vocês, que muitas vezes quando Jesus fala que a pessoa nunca mais vai ter sede, ou nunca mais vai ter fome, ou nesse caso específico, que de dentro da pessoa fluiriam rios de água viva, isso não é no sentido material. Nada disso está na esfera material, tudo isso está na esfera espiritual. Então, espiritualmente, essas pessoas, as pessoas que vão até Jesus e bebem da fonte de água viva que ele tem para dar, essas pessoas também passam a transbordar essas verdades e, como eu disse no vídeo anterior, se tornam canais de bênçãos. Então, no meu caso, trazer para o meu exemplo pessoal, eu conheci o Evangelho, eu aceitei a Jesus Cristo,
eu mergulhei no conhecimento de Deus, me aprofundei, cresci, segui e prossegui em conhecer a Deus. Eu não terminei essa caminhada, eu ainda tenho muito para aprender, muito para viver. Mas chegou a hora de transbordar isso, de ensinar isso para outras pessoas. Eu não posso mais guardar só para mim. Isso transborda dentro de mim e eu preciso transmitir isso para as pessoas. Isso é ser o canal de bênçãos. E ser canal de bênção é transbordar da vida eterna. Assim como eu recebi, eu preciso que as pessoas ao meu redor também conheçam e saibam. Um pouquinho mais à frente, também no livro de João, mas já no capítulo 8, versículo 12, Jesus se apresenta como a luz do mundo. E ele diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E aí eu lembro da palavra do salmista. Davi, quando escreveu o Salmo 119, ele disse bem assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, aquele que faz de Jesus o seu guia, aquele que põe em Jesus a sua confiança, além de nunca mais ter fome e ter sede espiritualmente, essas pessoas transbordam o evangelho de Jesus e o amor de Deus para outras pessoas, elas também passam a ser iluminadas pelo evangelho, elas passam a ter um manual, é um livro que orienta todas as nossas ações, como agir em todos os momentos. A Bíblia é um manual completo de como nós devemos conduzir as nossas vidas. E quando nós temos a Cristo e quando nós seguimos a sua palavra com fidelidade, Ele é a luz das nossas vidas. E nós também podemos, mais uma vez, ser canal de alimento, canal de água para que as pessoas não tenham mais sede, canal de luz para que iluminemos outras pessoas que também precisam dessa verdade. Mais para frente, ainda em João capítulo 8, mas já no versículo 51, Jesus promete algo para as pessoas. Vamos ver? Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então aqui, nessa passagem, Jesus já promete para aqueles que seguem a Ele que eles não sofrerão a morte para sempre. Um dia eles serão ressuscitados por estarem em Cristo. E por fim, mas não menos importante, em João capítulo 14, nos versículos 6 e 7, nós vemos Jesus se apresentar como o pão da vida. E ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecidos, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, aqui nesses dois versículos, Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus se apresenta como esses três fatores, como esses três elementos. Ele é o único caminho, não tem como conhecer a Deus de outra forma. Jesus é essa ponte. Ele é essa ponte que nos liga ao Pai. Não tem outra forma de chegar até o Pai a não ser por Jesus. A palavra é Jesus. Os profetas, a Torá, a poesia, a aliança renovada, tudo isso é Jesus, apresenta Jesus. O Pai, Ele é inominável, incomparável, Ele é altíssimo. Nós só podemos chegar até o conhecimento do Pai por meio de Jesus. Então, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Então, Ele, como o ser perfeito que é, dotado de toda a luz, nele não há erro. Então, não tem como ter mentira em Jesus. Ele é a fonte de toda a verdadeira ciência. Ele é a fonte de toda a justiça. Ele é a fonte do bem. Então, como poderia haver erro nele? Ele é a verdade. E ele é também a vida. Todos os que estão ligados nele estão vivos. E aqui é muito importante, tem um mistério nessas palavras. E o próprio Jesus disse que quem estiver nele, ainda que seja morto, viverá. Mas quem não está nele já está morto. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
mas aquele que perder a sua vida por amor de Jesus, esse a salvará. Olha que mistério maravilhoso, olha que enigma de difícil compreensão para todos, mas que foi aqui destrinchado para nós. Jesus, como a fonte da vida, ele chama a todos que se liguem nele. Quem estiver ligado a ele, ainda que esteja morto fisicamente, esse corpo vai passar e vai passar muito rápido. Mas em Jesus nós temos a esperança de uma vida no porvir. Uma vida que, ao contrário dessa do corpo, que é muito passageira, a próxima vai ser eterna, eras e eras, gerações e gerações a fio. Por fim, eu quero ler com vocês a primeira carta de João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Essa leitura resume tudo o que nós falamos nesse vídeo. Diz assim o texto: o verbo da vida e a comunhão com Deus, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, esse texto resume tudo que nós temos falado aqui. Em primeiro lugar, Jesus existe desde o princípio. Ele estava lá desde a fundação do mundo e ele foi agente nessa criação. Em segundo lugar, quem conhece a Jesus conhece a Deus. Jesus é o único caminho para Deus. Em terceiro, Jesus é a fonte da vida na criação, é a fonte da vida na terra e também é a fonte da vida eterna. Então ele é completamente vida. Vida no começo, vida agora no durante e vida no porvir, no posterior. Em quarto lugar, Deus é luz, ou seja, Deus é o bem, Deus é a vida, nele não há treva nenhuma, ou seja, nenhum mal ou morte provém de Deus. O mal e a morte provêm do pecado. E agora, já para finalizar o vídeo, eu queria ler uma última passagem. Ela está em João, capítulo 15, e eu vou ler dos versículos 1 ao versículo 7, que diz assim: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. O apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, com esse texto, acho que ele encerra com chave de ouro o nosso vídeo de hoje e eu espero que fique a reflexão para vocês. Vocês estão ligados em Cristo, que é a videira verdadeira? Se vocês tiverem que entregar a alma a Deus hoje, se hoje for o último dia de vocês, vocês têm certeza da salvação? Vocês estão frutificando para o reino de Deus? Vocês estão ligados a Cristo? Essa é a hora. Tome a decisão por Jesus, ainda hoje. Tchau, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.